Você já imaginou o que acontece quando a honra de um rei do sertão é ferida sem aviso? Naquela manhã, o sol ainda lambia de leve as pedras rachadas da caatinga, mas no acampamento de Lampião, o calor vinha de dentro, da traição que se escondia no vapor da panela. Maria Bonita, a rainha do cangaço, acordou com o rosto suado e o peito apertado. Não era febre de paixão nem saudade de casa. Era o veneno trabalhando por dentro, sorrateiro como cobra em noite de lua nova. Um coiteiro, desses que sorriem com os dentes e escondem a faca nas costas, tentara envenenar a mulher de Lampião com comida mexida de ódio. Lampião, ao saber, não gritou, não quebrou nada. Ele apenas encarou o horizonte, onde o sertão parecia segurar o fôlego. Virgulino sabia, a traição não se grita, se pune. Ele mandou juntar todos, do menor ao maior, cabra e coiteiro, cozinheira e vigia. Com olhar gelado e voz firme, deu o veredito. Aqui no meu bando, quem trai sente o peso do sertão no corpo. Todo mundo vai andar descalço, em vidro quente, até que a verdade se quebre junto com os cacos. Foi assim, com os olhos de Maria ainda marejados e a faca de Lampião brilhando ao sol, que começou um dos episódios mais assombrosos e falados do cangaço. Uma vingança sem sangue, mas com dor em cada passo. E antes de contar o desfecho dessa história, quero mandar um abraço para os amigos que nos assistem. Richard de Teresina, Piauí, Edivaldo de Candiba, na Bahia, Geraldo de Araraquara, São Paulo e Josino de Dom Eliseu, no Pará. Quer ganhar um abraço também? Comente aqui de onde você está assistindo. Sangue no sertão tá só começando, cabra. Lampião não gritou, não estourou tiro pro alto. A raiva dele era silêncio, e o silêncio do capitão sempre foi mais perigoso que a pólvora. Mandou os cabras formarem roda e trouxe do alforge um saco de estopa. Dentro, vidro quebrado de garrafa de cachaça, moído com raiva, espinhos de mandacaru e sal grosso. Quem não tem culpa não sangra, ele disse, jogando o conteúdo no chão batido do acampamento. O sol fazia cada caco brilhar como olho de serpente. Os cangaceiros se entreolharam, cada um procurando o medo no rosto do outro. A ordem era clara: andar descalço sobre o vidro. Um por um. O culpado, jurava Lampião, ia ser descoberto pelo rastro de sangue. O primeiro a pisar foi Zabelê, o mais novo, que tremia mais que folha em ventania. Passou gemendo, mas chegou ao fim sem um corte. Depois veio Antão, que já trazia no rosto o suor da culpa. Ao terceiro passo, caiu de joelhos, gritando que era inocente. Ninguém acreditou. Maria Bonita assistia tudo de longe, apoiada numa pedra, pálida e calada. Seus olhos, antes de fúria, agora carregavam tristeza. Ela sabia. Alguém ali quis vê-la morta. E se Lampião não achasse o traidor, o sertão inteiro ia pagar o preço. O vidro cortava, mas a verdade não vinha. O silêncio do capitão era um peso nos ombros de todos. Ninguém ousava pedir clemência. Lampião só dizia: quem pisa, firme, pisa com a alma limpa. E foi aí que um nome começou a circular baixinho entre os cabras. Viriato, um coiteiro novo que chegara há poucos meses, amigo de um coronel das bandas do Cariri. Era o único que não tinha passado ainda. E o único que evitava encarar Maria Bonita. A tensão no ar era mais densa que fumaça de pólvora. E Lampião, com os olhos de faca, sabia. O culpado estava prestes a cair. Viriato demorou a se aproximar. Enquanto os outros olhavam para o chão, ele olhava para o céu, como quem tentava fugir da própria sombra. Era homem de fala mansa, recém-chegado. No bando, vindo pelas mãos de um coronel que jurava lealdade, mas coçava a mão por ver Lampião cair. Desde que entrara, se mostrava prestativo, mas era liso como sabão em água fria. Nunca sujava as mãos e sempre tinha desculpa para tudo. Naquela manhã, quando soube do envenenamento, foi o único que não apareceu na tenda da Maria Bonita. Disse que estava buscando lenha, mas ninguém viu. Lampião mandou chamá-lo. A roda se abriu. Viriato veio com o passo de quem já sabe o destino. Parou diante dos cacos e tentou sorrir. Mas o suor escorria pelas têmporas como chuva miúda.
em tarde abafada. Capitão, o senhor não tá achando que fui eu, tá? Lampião não respondeu. Apontou o vidro com a cabeça. O sertão é que vai dizer. Viriato hesitou. Tirou as alpercatas devagar, como quem se despede da própria sorte. Pisou. Primeiro passo, nada. Segundo. Um caco se enfiou fundo no calcanhar. Ele grunhiu, mas seguiu. Terceiro passo. Sangue. Quarto passo. Escorregou. Caiu de lado. O vidro entrou nos braços, nas pernas. A dor fez ele soltar um berro que ecoou nas pedras. Eu sou inocente, gritou deitado no chão feito bicho ferido. Isso. Aqui é tortura! Isso é loucura! Lampião caminhou até ele. Agachou, olhos nos olhos. A dor mostra quem mente, cabra. Foi aí que Cícero, um dos mais antigos, cuspiu no chão e apontou com o queixo. Esse homem aí, ontem mesmo, quando fui buscar farinha, ele estava cochichando com um cabra estranho junto do córrego. Não era do bando. Quando me viu, correu. O acampamento se calou. Viriato tentou se levantar, mas não conseguiu. As mãos tremiam, a perna sangrava, e o medo tinha tomado conta até do último fio de coragem. Maria Bonita se aproximou. Pela primeira vez falou desde a tentativa de envenenamento. Eu senti. Era ele. O cheiro da traição vem antes da dor. Lampião levantou devagar. Olhou para o céu. O sol queimava mais do que nunca. Vamos terminar isso antes que o dia acabe. O julgamento agora tinha um nome, e o sertão, faminto por justiça, ia saciar sua sede. A noite desceu sem cerimônia, como véu de luto sobre o acampamento. O céu do sertão, encharcado de estrelas, parecia observar em silêncio o que estava por vir. Lampião ordenou que Viriato fosse amarrado ao pé de um juazeiro seco, distante dos outros, mas não longe o suficiente para fugir dos olhos de quem ainda tinha dúvidas sobre sua culpa. O coiteiro gemia baixinho, jurava inocência entre dentes trincados. Mas o povo do cangaço sabia, quem jura demais é porque já mentiu uma vez. Lampião se afastou e ficou em silêncio por um tempo, olhando a escuridão. Em sua cabeça, a lembrança de cada traição que já enfrentara voltava como punhal cravado nas costas. Ele sabia que um erro podia custar o bando inteiro, mas também sabia que a justiça do sertão não podia vacilar. Ali, justiça era faca, e perdão, fraqueza. Cícero veio até ele. Capitão, e se esse desgraçado for só a isca? E se tiver alguém por trás? Lampião assentiu com a cabeça. Era o que também pensava. Amanhã a gente vai descobrir, mas hoje a alma do sertão quer resposta. Com um gesto seco, mandou preparar o castigo. Nada de bala, nada de facão. O destino de Viriato seria o mesmo que ele tentou usar contra Maria. Veneno. Mandou ferver raízes de jurubeba, pimenta de macaco e folhas de arruda. O cheiro era insuportável, mas Lampião queria que ele sentisse o gosto da própria maldade. Quando o líquido estava pronto, jogaram no chão perto de Viriato, como quem marca território com fogo. E então, Lampião falou: Tu não vai morrer hoje, traidor. Vai viver. Vai carregar a vergonha no corpo. Vai lembrar que tentou matar a mulher errada e escapou só porque o capitão quis te poupar. Por enquanto. Mandou soltar Viriato, mas com uma condição: que partisse a pé sozinho pela mata fechada, sem água, sem rumo. Quem sobrevivesse àquela travessia carregaria a lembrança do juízo. Maria Bonita, de pé ao lado do capitão, observava sem dizer uma palavra, mas seus olhos, agora firmes, diziam tudo. A vingança não precisa ser gritada, basta ser sentida. O sol ainda não havia nascido quando o silêncio foi rompido. Os galhos estalavam devagar, um passo depois do outro, e o barulho de Viriato se afastando ecoava mais alto que grito de dor. Andava cambaleando, deixava um rastro de sangue leve no chão, mas não havia mais coragem nos seus olhos. Carregava nas costas o peso de ter falhado, e no corpo a lembrança viva da justiça de Lampião. No acampamento ninguém dormia. O bando todo estava reunido em volta do capitão.
As fogueiras ainda ardiam baixas e o cheiro das ervas fervidas na noite anterior se misturava com o vento seco da madrugada. A desconfiança, aos poucos, dava lugar ao silêncio da reflexão. Maria Bonita, com os pés enfaixados, ainda sentia a tontura do veneno. Mas sua voz, ao amanhecer, foi mais firme que todas as espingardas ali presentes. Lampião, e se tiver mais? E se esse tal Viriato for só a ponta do anzol? Virgulino ficou calado por um tempo. Os olhos dele, cansados, pareciam atravessar a paisagem. Ele conhecia o jogo dos coronéis, das emboscadas, da política suja. Sabia que o cangaço era mais que bala e sangue. Era território, era influência, era medo. E um bando forte como o seu incomodava muita gente. A gente vai descobrir. Mas agora, o que importa, Maria, é que tu tá viva e quem tentou te matar fugiu com a vergonha nas costas. Ela sorriu de lado, mas o sorriso era amargo. O veneno não matou, mas deixou cicatriz. Lampião sabia que aquilo ia pesar nela, mais que qualquer ferida de bala. Nas horas que se seguiram, Lampião reuniu o bando. Falou da lealdade, da importância de cada um. Disse que a traição, quando não mata, ensina. Que um erro assim não podia mais se repetir. E que, a partir dali, os olhos do capitão não iam mais dormir. Os dias passaram. Viriato nunca mais foi visto. Alguns diziam que morreu de sede no meio da mata. Outros juravam que virou jagunço dos coronéis. Mas nenhum cangaceiro ousava pronunciar seu nome. Era maldito. Era lembrança viva de que o perigo mora mais perto do que se pensa. Maria Bonita, por sua vez, se tornou ainda mais respeitada. A mulher que enfrentou a morte e não tombou. O povo do sertão começou a cantar sua força nas feiras, nos causos, nas cantigas sussurradas nas noites de lua cheia. Não era só a companheira de Lampião. Era a rainha de um povo que sangra, mas não se dobra. Lampião, por fim, olhava para o horizonte como quem busca paz onde só há guerra. Sabia que o cangaço não dava descanso. Que cada dia era um duelo entre honra e morte. Mas naquele momento, ao lado de Maria, cercado por seus cabras, ele sentiu que, mesmo cercado pelo inferno do sertão, ainda havia lugar para a dignidade. E enquanto o vento levava embora as cinzas da última fogueira, o nome de Lampião ecoava mais uma vez, não como lenda apenas, mas como lembrança viva de que, no sertão, a justiça caminha descalça, mas pisa forte.